Olá, pessoal do Telar. Estou aqui a convite da querida, amada Luciana Mayumi, minha filha de alma, minha filha de coração. Ela estava me contando que vocês estavam hoje conversando sobre o elemento ar. Mas eu queria falar do elemento ar em conjunto com os outros elementos. Tudo que é manifestado na natureza precisa de 4 elementos: fogo, a terra, o ar e a água. Para os chineses ainda eles acrescentam o éter, mas na astrologia básica, e nós sabemos que na medicina antigamente, na Grécia, romanos, usavam esses 4 elementos para determinar a que tipo de temperamento a pessoa pertencia. Por quê? Porque cada elemento, quando ele está dentro do nosso temperamento básico, que nos é oferecido pela Mãe Natureza, quando o espírito encarna nessa terra, existe uma qualidade e também existem, uma qualidade, várias qualidades e vários defeitos que são inerentes a esses signos, né? A esses elementos, desculpe. Então, a astrologia, assim como a medicina antiga, né, e a medicina básica, que deveria ser ensinada até hoje, especialmente os médicos homeopatas, os terapeutas, eles trabalham esses 4 elementos para despertar dentro de nós, seres humanos, nós mulheres, homens, essa força que nos é dada por esse elemento, que muitas vezes nos falta dentro do nosso mapa astral, ou seja, dentro da natureza, do temperamento do qual nós nascemos. O elemento ar é o elemento mais importante, porque ele é o primeiro que nos proporciona a vida nesse planeta. Nós saímos da água, do ventre materno, numa pré-vida, mas a vida como nós a conhecemos depende da respiração, do primeiro alento. E a astrologia nos ensina que esse primeiro alento proporciona ao nosso cérebro uma qualidade de elementos que vão depois determinar o nosso temperamento. Então, eu vou falar um pouquinho dessa parte astrológica, porque eu sou astróloga, sou taróloga também, faço radiônica também. O elemento ar é o elemento que é relacionado aos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E a nossa querida Luciana Mayumi tem Libra e Aquário dentro do seu temperamento básico. Muitas vezes ele se relaciona com Júpiter, tá? Então, confere uma natureza ativa. É um temperamento de ação, mas não é de impulso, é de ação intelectual, porque o ar é aquele que nutre com o oxigênio todas as nossas células, nutre o sangue, que nós podemos chamá-lo de temperamento bilioso, ou bilioso a gente chamado, que é do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Ele alimenta a terra, queima a terra, mas de qualquer maneira ele confere a esse elemento que é muito nervoso, às vezes o temperamento que a gente chama de sanguíneo, que depende do elemento ar, né? Ele dá aptidões mais intelectuais no sentido da praticidade, né? E quando a gente fala do elemento água, que é Câncer, Escorpião e Peixe, estamos falando de um temperamento linfático. A água
Aí vocês vão me dizer, mas a água também é indispensável. Todos os 4 elementos são indispensáveis. Só que nós não temos esses 4 elementos no nosso temperamento em quantidades iguais, porque isso depende da configuração planetária desse nosso primeiro alento, a respiração. Quando o ar entra no pulmão do bebê, ele chora porque dói, né? Imagine só. Todos aqueles fluidos que estavam dentro têm que ser expelidos, né? A parteira até tira do nariz, né? Limpa a garganta, que tá cheia daquele líquido amniótico que o nutriu, e agora ele vai se tornar um respirador de oxigênio. E o que precisamos quando faltamos oxigênio, né? Quando faltamos, morremos, não vivemos, né? Você vê os astronautas que vão lá para o céu. Desse elemento ar, que dependem também os gases, né? Eles se expandem, né? Se espalham pelo ar. Todos os espaços intercelulares, as células, as artérias, as veias, os vasos capilares dependem do elemento ar. Então, olha como é importante. Na personalidade, eu diria assim, que as pessoas que têm muito ar são pessoas intelectuais, são pessoas de conhecimento, também são pessoas sociais, eles gostam de socializar. Por quê? Porque o ar é um elemento que não vê diferenças, né, entre os seres humanos. Todos nós respiramos o mesmo ar, porque se não tivesse esse ar, nós não teríamos vida nesse nosso planeta, né? O planeta Terra nos proporciona a vida por causa do elemento ar. E o elemento ar, se você for falar do signo, né, pessoal de Gêmeos, então a primeira coisa que o bebê faz, né, quando nasce, respira e enche os pulmões. Enche os pulmões e mexe as mãozinhas depois, né? Então esse é o elemento ar de Gêmeos, que fala, que conversa e que enche o intelecto de noções, de coisas, a curiosidade. Quando a gente está falando do Libra, nós estamos falando do ar daquele que se comunica com o outro. E se comunica com a delicadeza de Vênus, que é regente de Libra, com a sociabilidade, amabilidade, sempre em busca do equilíbrio. Por quê? Porque o ar também nós precisamos dele com equilíbrio, não é? Porque quando tem uma ventania exagerada, pode até causar um tufão, né? Tufão. Ventania muito forte, destelha casas, quer dizer, ele tem uma força danada, né? Imagina isso, por exemplo, num mar, num barco à vela, né? Uma coisa assim, o ar. A gente não quer que o ar venha com muita intensidade, mas às vezes ele é muito forte. Então, mesmo o elemento ar tem que ser controlado. Mas quando falta o ar, ai que calor, eu queria tanto um ventinho, né? Então a gente fala desse ventinho que a gente está precisando. Isso talvez tenha muito a ver com relação com Libra por causa do equilíbrio. E o outro elemento de ar que está dentro da leitura, né, da astrologia, é o de Aquário. O de Aquário é aquele realmente que fala da condição humana de todos respirarmos o mesmo ar, né? Atualmente, e não é de hoje, se fala muito, né, o buraco de ozônio, e que a gente não respira mais, e que o ar está poluído. Então, isso tudo. O que fazemos, então, na nossa vida? Se a gente tem excesso de ar, podemos ter falta de terra ou falta de um outro elemento, porque os elementos têm que ter a mesma quantidade no nosso mapa, coisa que nunca acontece, quase nunca. Então, nós temos que compensá-lo. Então, quando a gente tem a falta desse elemento, primeiro, nos expor ao ar, aprender a respirar, fazer yoga, por exemplo, é excepcional. Por quê? Porque a respiração é um instinto básico, a gente não o controla, só que a criança,
respira com todo, plenos pulmões, mas na medida que a gente cresce, vai diminuindo essa quantidade de ar que a gente põe no pulmão, começa a usar metade do pulmão, menos pulmão. E aí o sangue recebe menos oxigênio e tudo isso acaba sendo prejudicado. Então, o que eu falo sobre essa coisa do elemento ar é exatamente essa. É você buscar dentro dos elementos o equilíbrio. Como é que você equilibra o elemento ar? Eu falo que o ar se equilibra com o fogo, mas na realidade o fogo é um opositor. Por quê? Porque o ar alimenta o fogo, né? Em falta de oxigênio, o fogo apaga. Então, às vezes, a pessoa é muito intelectual em detrimento do fogo. Então, ele pensa muito, fala muito, tem muitas ideias, mas não tem ação, né? Então, equilibrar o ar com o fogo. Um outro elemento que pode ser interessante, o ar com a terra acho que não se misturam muito bem, mas o ar pode ser auxiliado pela água. Porque eu falo assim, numa cachoeira, né, que dá aquelas bolhas quando desce a água, não é só água, tem oxigênio dentro da água. Então, esse é um elemento muito bom. Tomar banho de cachoeira, por exemplo, não é só o elemento água que nós estamos buscando, é também o elemento ar, né? E quando a gente toma champanhe também, porque as bolhas que estão dentro do vinho, ele também é o elemento ar dentro do elemento água, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Busquem dentro do seu temperamento qual é o elemento, como é que vocês usam esse elemento, como é que vocês transmitem aos outros o raciocínio, o conhecimento, o pertencer, né? Pertencer ao todo, isso é muito mais importante. O elemento ar é o primeiro elemento da natureza, não esqueçam isso, tá? É um elemento que nos torna seres pensantes. É isso. Bom, espero ter dado um recado aí para o grupo e espero que seja isso mesmo que a Luciana queria, ou pelo menos desejava, não sei se eu entendi direito, mas eu estou mandando esse recado para vocês, porque o conhecimento é básico. Eu sou também, pertenço ao elemento ar, muito ar e muito fogo no meu mapa, em detrimento do quê? Da água e da terra, que eu tenho pouco no mapa. Então, essa falta de dois elementos cria problemas, cria mesmo, né? Mas o elemento ar é o elemento da inteligência, é o elemento da racionalidade, né? E eu queria deixar só uma última coisa. Quando a gente estuda hermetismo, eu sempre convido as pessoas a lerem o Caibalion, Hermes Trismegistus, as 7 leis herméticas, né? Vocês podem depois ver no meu site, tem lá 7 leis herméticas, bom, comentadas, né? Mas a primeira lei hermética fala: Deus é mente, o universo é mental. Portanto, o universo foi criado na mente do todo. E nós somos mente, portanto, nós somos ar. Isso, meu recado. Tchau. Namastê.